Seja bem-vindo, querido ouvinte. É um prazer contar com a sua participação na continuação do estudo do Evangelho de João. Esse é um encontro com a palavra. Nós estamos enfocando agora o sermão mais longo de Jesus, o sermão da última ceia. Você está pronto? Já pegou sua Bíblia? Então, abra no capítulo 13 de João e acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 33, que diz assim, João, capítulo 13, verso 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Estas palavras de Jesus são muito bonitas e fazem parte do capítulo 14 de João. Vamos voltar um pouco ao capítulo 13. Seria bom que não houvesse essa divisão entre os capítulos 13 e 14, porque tudo isso aconteceu no mesmo lugar, no mesmo momento, durante a última ceia. A conversa começou no capítulo 13, quando Pedro fez uma pergunta. No início do capítulo 14, Jesus está respondendo a esta pergunta de Pedro, que na verdade era uma pergunta que todos gostariam de fazer. Por isso Jesus se dirigiu a todo o grupo e não apenas a Pedro. Mas nós só vamos entender a resposta depois que entendermos a pergunta de Pedro. Também precisamos entender o contexto em que a pergunta foi feita para que entendamos o contexto da resposta que Jesus deu. No último programa falamos sobre o capítulo 13 e sobre a bomba que Jesus jogou sobre eles. De vez em quando Jesus jogava algumas bombas. E desta vez ele falou assim, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eu fico imaginando a insegurança que bateu nos 12. O Evangelho de Lucas conta que eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. João conta que seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Em outras palavras, poderia ser qualquer um deles. Isto mostra a insegurança espiritual deles. A insegurança é muito comum nas pessoas, não é? Somos inseguros emocionalmente, financeiramente, nos relacionamentos, no casamento, com nossos filhos, com nossos pais, nos relacionamentos profissionais. A insegurança se manifesta em vários níveis e em várias formas. E ainda acho que certas pessoas são mais inseguras espiritualmente do que em outras áreas. Mas não precisa ser assim. Só que muita gente vive inseguro e se você é uma dessas pessoas inseguras espiritualmente, anime-se. Olhe como os apóstolos estavam inseguros. Qualquer um deles poderia ter sido traidor. Judas foi identificado como traidor. E assim ele saiu para colocar os seus planos de traição em ação, completando o cenário para os eventos que levariam Jesus para a cruz. Jesus fez mais uma declaração importante falando sobre ele ser glorificado e sobre o Pai ser glorificado com tudo que estava para acontecer. Já falamos sobre a palavra glorificado. Ela significa manifestar, revelar ou reconhecer o valor ou dignidade de uma pessoa. Jesus disse que tudo o que estava acontecendo, todos os acontecimentos que o levariam para a cruz, revelariam a sua essência e lhe dariam o reconhecimento, a dignidade e o valor de quem ele era e é. Tudo aquilo teria o mesmo efeito sobre Deus Pai. Tudo que Jesus fez tinha a ver com o Pai.
E tudo o que o Pai fez tinha a ver com Jesus. Os dois sempre fizeram tudo juntos. O próprio Jesus deixou isso bem claro quando disse no versículo 20, quem receber aquele a quem eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que nós temos aqui? Aquele que enviou Jesus, Deus Pai, Jesus que foi enviado pelo Pai, e os 12 que estavam sendo enviados por Jesus. Jesus estava mostrando que um estava ligado ao outro. Todos estavam interligados. Jesus estava dizendo, quando você aceita aquele que eu envio, você me aceita. Se você me aceita, aceita o Pai. E é claro, o oposto é verdadeiro. Se rejeitar aquele a quem eu enviar, também me rejeita e rejeita o Pai. É tudo um pacote só. Está tudo interligado, como uma corda de 3 fios. No versículo 33, Jesus fez uma declaração e usou um tratamento carinhoso. Ouça com atenção. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Nesta passagem do versículo 31 do capítulo 13 até o versículo 31 do capítulo 14, encontramos várias vezes o tema ir para o Pai e vir para o mundo. Ir e vir. Jesus veio ao mundo e estava voltando para o Pai. E depois ele falou algo que levantou outra dúvida na mente dos 12. Preste atenção ao versículo 36. Pedro estava sempre ouvindo essa história de ter vindo do Pai e voltar para o Pai, e por isso perguntou, Senhor, para onde vais? Na verdade, Pedro tinha 2 perguntas em mente. Primeiro ele perguntou a Jesus, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu, para onde vou vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Observe que Jesus não respondeu à pergunta de Pedro. Ele disse apenas que Pedro não poderia ir naquele momento, só mais tarde. Sabe, Pedro deve ter sido encorajado pelos outros apóstolos para fazer as perguntas que fez. E aí fez a segunda pergunta, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Aparentemente, Pedro entendeu que Jesus estava se referindo à sua morte. E como já dissemos, Roma estava fechando o cerco e eles estavam assustados. Havia perigo no ar. Eles sabiam que era provável que eles tivessem que morrer com Jesus. Jesus disse que teria que morrer e eles estavam unidos a ele. Aparentemente, Pedro descobriu isto e disse no versículo 37 assim, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Foi então que Jesus disse essas palavras impressionantes para Pedro. Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes de continuarmos, gostaria de lembrá-lo que as palavras que falamos correspondem apenas a 7% do que comunicamos. 43% vem das nossas expressões faciais ou da nossa linguagem corporal. Você está lembrado da história que contei sobre o professor que ia falar sobre comunicação e quando entrou na sala de aula encontrou os alunos na maior bagunça? Para ilustrar o que ia falar, o professor bateu com muita força na mesa e gritou, Eu quero que vocês façam a maior bagunça! E aí todo mundo ficou quieto. O que os alunos viram e ouviram foi sua linguagem corporal e o tapa que lhe deu com toda a força na mesa. Os alunos responderam a isto, e não as palavras da frase que ele gritou. Muitas vezes o que dizemos é uma parte muito pequena do que comunicamos. Dizem que 50% do que falamos está na entonação da nossa voz, conforme o professor ilustrou para a classe. Mas a Bíblia não diz nada sobre a linguagem corporal de Jesus, nem sobre sua expressão facial, nem sobre o tom de sua voz. Mas eu tenho uma teoria que, infelizmente, não posso provar. Mas eu creio que quando Jesus disse isso a Pedro, Pedro pôde ver nos olhos de Jesus o amor e o carinho de Jesus por ele. Jesus tinha acabado de chamá-los de meus filhinhos, e este era um tratamento carinhoso. O tempo todo, Jesus sempre demonstrou seu amor e carinho pelos homens. E creio que isto também se estendeu a esse diálogo com Pedro. Eu acho até que Jesus estava sorrindo com o canto da boca quando disse, Você dará vida por mim. Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Isto deve ter perturbado Pedro, e muito. E deve ter perturbado todos os que estavam na sala naquele momento. Por isso, caem também as palavras que Jesus falou logo depois, não apenas para Pedro, mas para todos eles. Não se perturbe o coração de vocês. E mais uma vez vemos a palavra perturbar, a mesma usada 3 vezes se referindo a Jesus junto à tumba de Lázaro, no capítulo 12, diante da cruz, e no capítulo 13, diante da traição. Jesus se perturbou. E agora essa palavra aparece mais uma vez, se referindo aos discípulos. Eles estavam perturbados. Eles estavam profundamente perturbados em seus espíritos por causa do que Jesus tinha acabado de dizer a Pedro. Observe que Jesus usou o plural, dirigindo-se a todos eles. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Ele estava falando com todos eles. Confiem em Deus. Em algumas traduções a gente lê: vocês confiam em Deus, confiem também em mim. E aí Jesus iniciou o maravilhoso capítulo 14 com essas palavras tão conhecidas por todos nós, muito usadas em cerimônias fúnebres. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E quando eu for para onde? Para a casa do pai. E lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Acho que com estas últimas palavras, Jesus levantou mais uma dúvida naqueles homens. Dizem que um bom sermão possui 3 pontos, e eu vejo os 3 pontos desse sermão de Jesus, mas infelizmente nós não temos mais tempo hoje para falar sobre eles. Vamos ter que deixar para o próximo programa. Mas eu quero lembrar uma coisinha antes de irmos embora hoje. Talvez você esteja com o coração perturbado, sua alma, sua mente, sua vida é perturbada. Saiba que tudo isso pode mudar, a sua história pode mudar radicalmente se você abrir o coração nesse dia para Jesus. Ele está dizendo: não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em Jesus, viva com Ele. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.